Como se dá a pensão por morte do trabalhador rural? Olha, a pensão por morte do trabalhador rural, ela não tem tanta diferença assim da pensão por morte do trabalhador urbano. Assim, a grande diferença que ela tem, a peculiaridade que ela tem, é a questão da prova. É mais difícil para o trabalhador rural comprovar o tempo trabalhado no campo do que o trabalhador urbano. Normalmente o trabalhador urbano ele tem ali um registro na CLT, ou outro tipo de registro, uma contribuição individual pelo INSS. O trabalhador rural não tem, pela sua qualidade de segurado especial. Mas quais são os documentos importantes para a gente comprovar esse trabalho no campo? Uma ficha cadastral de trabalho rural, uma ficha de comercialização de produtos agrícolas, uma nota fiscal da produção desse produto agrícola. Normalmente a venda desse produto agrícola para uma empresa ou para outras pessoas comprovam esse trabalho no campo. Testemunhos dos vizinhos, pessoas mais próximas ali, trabalharam com o segurado, e também a gente pode pegar documentos particulares, como matrícula em escolas que ficam em zonas rurais, comprovante de residência em zonas agrícolas. Isso são documentos importantes na hora da gente provar a pensão por morte do trabalhador rural. E outro ponto importante é que a pensão por morte do trabalhador rural ela é limitada a um salário mínimo. Ela fica em um salário mínimo, diferente da pensão por morte do trabalhador urbano, que segue outras regras. Outro ponto importante é a gente saber os requisitos necessários da pensão por morte. A pensão por morte ela não depende de carência. Por exemplo, ou seja, o trabalhador que veio a falecer, ele não precisa ter um tempo mínimo de contribuição para que os seus dependentes tenham direito à pensão por morte. Mas o que é necessário? É necessário mostrar a dependência econômica da pessoa que pediu a pensão por morte com o segurado e a qualidade de segurado. Ou seja, ele na época do falecimento, ele deveria ser segurado da Previdência. Isso é um ponto muito importante. E por último, é necessário também falar que os dependentes do segurado previstos na lei é o cônjuge, companheira ou companheiro, os filhos, esses que têm a dependência econômica presumida, tá? E depois os pais e por último os irmãos.